Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje nós veremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Nesse capítulo, o profeta Daniel volta a escrever novamente em hebraico. Lembram-se que nós vimos no capítulo 1 que o primeiro capítulo foi escrito em hebraico e os capítulos 2 a 7 em aramaico? Lembram disso? Porque quando Daniel se dirigia aos companheiros judeus, ele escrevia na língua deles. E quando ele citava documentos oficiais, ou quando o assunto era endereçado para os babilônios, então ele escrevia na língua oficial do governo. Agora surge na profecia animais. Aliás, novamente, nós vimos anteriormente os 4 animais, leão, leopardo, o urso e aquele grande animal terrível e espantoso. E agora, novamente, neste capítulo, Daniel descreve aí animais simbolizando nações lutando pelo poder. Para nós estudarmos esse capítulo e entendermos bem, é importante que nós tenhamos em mente os serviços que eram feitos no santuário terrestre. Nesse capítulo aqui aparecem então 2 animais, um carneiro e um bode. Também no santuário terrestre, uma vez por ano, que era justamente no dia da expiação, estes 2 animais participavam do ritual de perdão e de purificação do povo de Deus. Isso está escrito lá em Levítico, no capítulo 16, versículo 5. Tendo isso em vista, vamos então ao estudo do capítulo 8. Verso 1 diz: No ano 3º do reinado do rei Belsazzar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Essa visão do capítulo 8 ocorreu 2 anos depois da visão que nós estudamos no capítulo 7. Nessa época, Babilônia ainda existia, mas ela não é nem mencionada nesta profecia do capítulo 8, porque ela já estava vivendo seus últimos dias de governo. Daniel já estava aqui velho e estava no cativeiro já há cerca de 55 anos. Verso 2 diz: E na visão que tive, parecia-me que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, e conforme a profecia, eu estava junto ao rio Ulai. Observe que na visão Daniel estava em Suzã, mas isso não era presencialmente, era apenas em visão. Ele estava sendo levado profeticamente para o futuro, na época do império que viria a seguir, que era o Medo-Persa. O rio Ulai, que ele menciona aí, era um canal artificial bem largo, tinha cerca de 300 metros de largura e passava pela cidade de Suzã, e que ainda existe hoje. Daniel foi sepultado ali também. Verso 3 diz: Levantei os olhos e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. O primeiro animal da visão de Daniel foi o carneiro. Esse carneiro representa o mesmo poder que o urso que nós vimos no estudo anterior, ou seja, os medo-persas. E lembram-se que o urso se levantou de um dos lados, como nós lemos lá no verso 5 do capítulo 7, representando assim que os medos iam assumir o poder primeiro e depois seriam os persas. Assim também aqui no caso, o carneiro é representado por esse chifre mais alto que o outro, que subiu por último, representando depois os persas. E Deus é tão maravilhoso que ele não deixa dúvidas, No verso 20 desse mesmo capítulo, nós vemos ali que esse carneiro realmente representava o reino medo-persa, porque o anjo Gabriel disse claramente para Daniel: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Que Deus maravilhoso, Ele nos orienta, nos anima, nos fortalece e não nos deixa dúvida qualquer para que nós não sejamos enganados. Seguindo adiante, verso 4 agora diz: Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. A expressão aí usada que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte se refere às direções que o Império Medo-Persa se estendeu. Nenhuma nação podia enfrentar esse poder Medo-Persa.
as conquistas que foram feitas a leste não tiveram importância para o povo judeu, por isso foram omitidas, não foram citadas nessa visão. O texto também diz que ele agia de acordo com a vontade dele, né? Esse animal aí simbólico, representando então um governo, fazia o que dava vontade, nada podia detê-lo. Ele não estava preocupado com a vontade de Deus. Como muitas nações e indivíduos hoje, ele também era controlado apenas pelos caprichos e os desejos deles. O verso 5 diz: E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Aparece aqui então o segundo animal da visão de Daniel, que foi o bode. O bode aí representando então a Grécia, assim como o leopardo, no estudo também anterior, representando aí a Grécia. E o anjo Gabriel confirma isso no verso 21 desse mesmo capítulo. O texto também diz que o bode não tocava o chão. Assim como o leopardo lá de Daniel 7, verso 6, tinha 4 asas, né, simbolizando a velocidade com que os gregos dominariam o mundo, assim esse bode também não tocava o chão, representando essa mesma velocidade. E esse poder se distingue pela velocidade, então, das conquistas de Alexandre. Ele nunca foi derrotado. Em apenas 1 ou 2 batalhas, ele já conseguia subjugar a maior parte dos adversários dele. Na Batalha de Arbela, Alexandre se tornou o senhor do mundo, ainda jovem como era. Aquele chifre notável também que aparece entre os olhos se refere ao Alexandre, que era o líder, né, dos gregos. E olha como realmente Deus conhece o futuro e apresenta esse futuro aí em detalhes. Os gregos, eles costumavam falar deles mesmos como povo do bode, e inclusive tinham esse animal como um símbolo nacional. Os bodes eram usados nas insígnias, nos estandartes. Alexandre e Roxana tiveram um filho chamado Alexandre Egus, que quer dizer filho de bode. Olha que interessante. E os sucessores de Alexandre são representados com chifres de bode em suas efígies também. Olha só como a profecia é exata. E comparando então a profecia com a história, nós vemos o nosso Deus maravilhoso, conhecedor de todas as coisas. Versos 6 e 7 diz: E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Viu chegar perto do carneiro, e movido de cólera contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Nesta visão temos aí então uma batalha entre esses 2 animais. E a descrição aí não deixa dúvida de que Alexandre venceria os medo-persas. E a Pérsia foi totalmente esmagada, a terra dela foi devastada, os seus exércitos foram destruídos, suas cidades foram saqueadas e também incendiadas. A profecia aí revela então que foi uma batalha realmente mortal entre 2 poderes. O carneiro, então, que representava a Média e a Pérsia, foi vencido pelo bode que representava a Grécia de Alexandre. E realmente a história confirma que Alexandre travou 3 batalhas contra o rei Dario III, que era o rei da Média e da Pérsia. A primeira batalha foi a de Grânico, no ano 334 a.C. A segunda batalha travada por ele foi a de Issus, no ano de 333, também antes de Cristo. E passaram-se 2 anos, a última batalha, no ano 331, também antes de Cristo, foi a Batalha de Arbela ou Galgamela. Assim, então, nesse ano de 331, termina o Império Medo-Persa e começa o Império de Alexandre o Grande, da Grécia. Só que na profecia acontece algo com o chifre notável que representava Alexandre.
É o que nós vamos ver então no próximo verso, verso 8, que diz: O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Veja aí que esse grande chifre que representava Alexandre é quebrado, simbolizando então aí a sua morte. Realmente ele morreu cedo, aos 33 anos de idade, no ano de 323 a.C. E ele tinha filhos ainda pequenos, esses filhos não poderiam assumir o poder. Ainda assim, eles foram assassinados e a família dele foi toda logo extinta. Quem sucedeu Alexandre no poder foram seus 4 generais, Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco e Cassandro. Verso 9 diz: Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Depois dos 4 generais que sucederam Alexandre, surge então na profecia um poder aí representado pelo chifre pequeno. Aquele mesmo chifre pequeno que nós estudamos no capítulo anterior, nos versos 8 e também no 20. A mesma expressão de Daniel 7, verso 8, aparece aqui também, chifre pequeno. É importante que nós observemos o seguinte: no capítulo 2, cada império era representado por um metal diferente, com exceção do 4º império, onde as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. As pernas, então, se referindo à Roma imperial e os pés em parte de ferro e barro, à Roma papal. Quando nós chegamos no capítulo 7, apareceram 4 animais, lembram-se? Um para cada império também. E nós temos novamente no capítulo 7 10 chifres, assim como a estátua tinha 10 dedos, né? E também aparecem aqui no capítulo 7 esse chifre pequeno, representando assim então a Roma nas suas 2 fases, a Roma imperial, que foi a pagã, e a Roma religiosa, que foi a Roma papal, e que atuaria, como nós já estudamos, contra o povo de Deus. E contra Deus também, né? Nós já vimos e vamos ver ainda nesse capítulo aí, confirmando ainda a profecia. E de fato, Roma papal deu continuidade à Roma imperial. Assumiu ali o trono, né? Se assentou na cadeira do imperador e assumiu o título que era do imperador, que era Pontifex Maximus. Também conservou os deuses romanos, só mudou os nomes, né? Falou que eles eram santos e deu nomes cristãos a eles. Também manteve a língua romana, que era o latim, dando às escrituras uma versão oficial nessa linguagem latina chamada Vulgata Latina. E também celebravam as missas em latim, até poucos anos atrás. Quem tem aí por volta dos 50 anos de idade aí, deve ter acompanhado essa fase ainda onde a igreja romana aí fazia essas missas em latim. Alguns têm questionado de qual parte do domínio grego, que agora foi dividido entre os 4 generais, teria vindo aquele chifre pequeno. No entanto, é necessário que nós façamos aqui uma explicação. A expressão aí de um dos chifres saiu, né, não está bem traduzida em algumas versões bíblicas, porque no original hebraico está escrito assim, de um deles, e não aparece a palavra chifre. Certo? Isso quer dizer que o chifre pequeno se origina de um dos 4 ventos do céu, que é o substantivo plural mais próximo, que está lá no verso 8, e não de um dos chifres, certo? Então esse poder aí surgiria de um dos 4 ventos e não dos 4 chifres. Os ventos aí simbolizam também os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E de um deles é que surgiria então esse chifre pequeno. E o texto diz que ele cresceria para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então Roma, a princípio, quando ela foi fundada em 753 a.C., era uma pequena república. Em 334 a.C., crescendo então para o sul, quando ele conquistou toda a Península Itálica e todas as ilhas do Mar Mediterrâneo. E aí começou a se expandir. Já no ano de 2002 a.C., Roma conquistou Cartago, na África, ao extremo sul do mundo
então conhecido, né? No ano 168 a.C., Roma então já passa a ser considerada um império, quando conquistou a Península Grega, a Macedônia, a Ásia Menor e também a Síria, que é o que representa aí no texto o crescimento em direção ao Oriente. Faltava ainda o crescimento em direção ao Norte, ou, como diz o texto aí, Terra Gloriosa. A Judéia é chamada de Terra Gloriosa, e os romanos fizeram dela, da Judéia, uma província do seu império em 63 depois de Cristo, e posteriormente eles destruíram a cidade e também o templo e espalharam os judeus por toda a terra. Roma também conquistou a Gália, a Britânia e estendeu seus limites por todo o continente. Verso 10 agora diz: E se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por toda a terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Vemos então aqui novamente a arrogância desse chifre pequeno, a arrogância com relação ao céu. O exército aí, as estrelas, quando usados no sentido simbólico, referentes aos eventos, né, que ocorrem na Terra, são referências ao povo de Deus e aos líderes. Tanto é que Gabriel, no próprio capítulo aí, no verso 24, confirma que os exércitos dos céus e as estrelas são os poderosos e o povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus, a quem o poder papal viria a perseguir, como nós veremos mais adiante no capítulo 12, nos versos 1 e também no 3. É interessante notar que o livro de Daniel deve ser estudado em conjunto com o livro de Apocalipse, né? E o livro de Apocalipse diz que foi o dragão, que é Satanás, né, que enganou a terça parte das estrelas do céu. Isso está lá em Apocalipse 12, versos 3 e 4, e lançou-as na terra. Essas estrelas aí, então, se referem aos anjos celestes que Satanás conseguiu enganar e foram expulsos do céu juntamente com Satanás. O representante terrestre do dragão, que é Satanás, né, que é esse chifre pequeno, é o mesmo poder de Apocalipse 13, dos versos 1 ao 10. E lá diz que recebe poder do próprio dragão. Olha só, gente, que coisa séria. Recebe, então, do dragão, que é Satanás, o poder, o trono e grande autoridade, como diz no verso 2 do capítulo 13, para que atacasse as legiões terrestres do exército de Deus, os santos de Deus, né, como diz o texto. Essa guerra aí entre o bem e o mal começou, não foi aqui na terra, foi no céu. Mas, infelizmente, se estendeu aqui para essa terra. Por isso ela pode ser chamada de conflito cósmico, porque cada ser humano está intimamente envolvido nesse conflito, quer queira, quer não.